bem? Vamos começar agora o segundo vídeo desse curso, né, de Photoshop em vídeo que eu estou tentando fazer aqui. Ainda não sei quantos vídeos serão, esse é o segundo. E vamos dar continuidade aqui às ferramentas de seleção que eu comecei no vídeo anterior, tá bom? Então vamos lá. Nós vimos a ferramenta de seleção retangular e a ferramenta de seleção elíptica, né? Então agora vou falar rapidamente aqui dessa ferramenta de seleção de linha única e coluna única, tá? Essas ferramentas são muito parecidas, a diferença é que uma vai selecionar na horizontal e outra na vertical, tá? O que elas selecionam? Uma coluna ou uma linha de 1 pixel, tá? Uma linha de 1 pixel. Então vejam, eu selecionei aqui linha única, cliquei, onde eu clico ele seleciona uma linha do início até o final da figura. Se eu modificar isso daqui para coluna única, quando eu clicar vai ser selecionada uma fileira de 1 pixel da parte de cima até a parte de baixo da figura, ok? Então um detalhe é que às vezes as pessoas olham isso daqui e acham que nada foi selecionado, mas foi, é uma seleção de 1 pixel. Eu vou aplicar um zoom aqui só para vocês terem uma ideia. Aqui, ó, vejam que eu aumentei o zoom aqui em cima, ó, observem. Então essa figura está muito grande, muito ampliada. Então agora dá para ver esse 1 pixel que foi selecionado aqui, essa coluna de 1 pixel, ok? Mais para frente eu vou falar do zoom, como a gente faz para aumentar, diminuir, e vou falar dos atalhos também, tá bom? Por enquanto ainda não. Então vamos lá. Lembrando que por enquanto nós não estamos preocupados em o que fazer depois que seleciona, tá? Nós estamos apenas aprendendo a selecionar. Mais para frente no decorrer do curso a gente vai ver o que a gente pode fazer com alguma coisa que está selecionada, né? Uma área retangular, circular, qualquer forma que esteja selecionada, o que a gente pode fazer com isso, né? Então isso aí a gente vai ver lá para frente. Por enquanto estamos aprendendo a selecionar, as ferramentas de seleção. Então vamos lá, vamos dar prosseguimento aqui. Aqui nós temos outra ferramenta de seleção, que é a ferramenta laço, tá? Nós vamos usar essa ferramenta aqui agora, ferramenta laço. Bom, antes de continuar, eu vou desselecionar essa coluna única de 1 pixel que está selecionada aqui na tela, né? Então eu vou utilizar aqui o atalho Ctrl D e está desselecionado. Eu poderia também dar um clique aqui em qualquer lugar que é desselecionar, né? Então vamos lá. Eu vou agora utilizar essa ferramenta. Ela funciona um pouquinho diferente das outras 4 que eu já ensinei. Ela funciona assim: você clica num ponto, mantém o botão do mouse pressionado e arrasta o mouse para onde você quiser. Quando você soltar o botão do mouse, o Photoshop vai fechar essa área que você marcou e vai fazer uma seleção, né, dentro dessa área. Então foi isso que eu fiz aqui, ó. Vou fazer de novo. Eu clico numa área, arrasto, quando eu solto, o Photoshop fecha. Então vejo que o local onde eu solto o botão do mouse não precisa ser muito próximo de onde eu comecei, não. O Photoshop vai se encarregar de fechar. Ele vai traçar uma linha reta de onde eu soltei o botão do mouse para onde eu comecei. Então, vejam, ó, soltei de novo, ó, arrastei, soltei, ele fechou a área de seleção. Lembrando que continua valendo aqueles atalhos que eu ensinei. E, por exemplo, se eu selecionei uma área e eu quero acrescentar alguma coisa a essa área que está selecionada, eu seguro o Shift e seleciono uma nova área. Quando eu soltar, essa nova área vai ser acrescentada àquela que já estava selecionada. E para retirar, eu uso o atalho da tecla Alt. Seguro o Alt. Então, o que eu selecionar aqui, na verdade, eu vou remover da minha seleção. Tá aí, ó. Removeu, né? Eu posso também, assim como eu fiz com as outras seleções, né? Eu posso usar aqui a ferramenta mover para mover essa seleção de um lugar para outro. Então vejam, usando a ferramenta mover, se eu arrastar, eu vou mover um pedaço da figura. Vou teclar aqui Ctrl Z para voltar atrás.
Vejam que se eu estiver utilizando uma das ferramentas de seleção e tentar mover isso daqui, eu vou mover a minha área de seleção, essa marca de seleção, e não a figura, tá bom? Então é diferente quando eu estou usando a ferramenta mover e as ferramentas de seleção, essas duas aqui, ok? Então vamos lá, mais uma ferramenta de seleção aqui, ferramenta laço poligonal. Ela vai deixar eu selecionar áreas, só que agora com linhas retas. Como é que funciona? Eu dou um clique no local, não preciso manter o botão do mouse pressionado e arrasto para outro local. Arrasto não, desculpa, eu clico e movo o mouse para outro local. Não precisa ter nenhum botão pressionado do mouse, ó. Tô só clicando, clicando, clicando. Quando coincidir o ponto final com o ponto inicial, essa seleção vai ser fechada e a marca vai ser desenhada aí na tela. Então eu acabei de selecionar uma área irregular utilizando linhas retas, ok? Eu poderia até selecionar a bola com uma linha reta, né? Vejam só, é até estranho, né? Selecionar um círculo com linha reta, mas daria para fazer também. Não ficaria muito bom não, mas é só eu usar linhas bem próximas uma da outra, ó. Os cliques seriam bem próximos. Vou fazer rapidamente aqui, sem preocupar muito com os detalhes, tá? Pronto. Fechou minha seleção. Mais ou menos aí eu selecionei a bolinha, ok? Só um detalhezinho em relação a essa seleção. Vejam, se eu começar uma seleção aqui, comecei. E eu sei que esse ponto aqui que eu cliquei agora foi o último ponto da minha seleção. O próximo vai ser para fechar lá em cima. Então o que eu poderia fazer? Eu poderia ter dado um duplo clique aqui nesse local. O Photoshop já ia fechar. Então vou exemplificar. Ó. Suponhamos que aqui eu quero clicar e aqui será o último ponto. Então eu vou dar um duplo clique em vez de um clique simples. Vejam. Pronto. Dei o duplo clique, o Photoshop marcou aquele ponto e fechou a minha seleção. Ok? Então tá aí a minha área selecionada aí. Se eu usar o Shift, eu vou acrescentar uma área selecionada à minha seleção que eu já tinha. Se eu usar o Alt, eu vou remover uma área da minha seleção. Vejam, ó, estou clicando, fechei, removi aquela área. Então o Shift e o Alt continua funcionando aí como atalhos para acrescentar ou remover seleção à minha seleção que já existia. Então vamos lá, vamos para a próxima. Temos aqui agora a ferramenta laço magnético. Vou utilizar o atalho Ctrl D para desselecionar. Como é que funciona essa ferramenta laço poligonal? Você vai dar um clique e soltar o botão do mouse. Não precisa manter o botão pressionado. E você vai arrastando em volta da área que você quer selecionar. Vejam que eu não estou clicando não, eu estou só arrastando o mouse aqui, ó. Arrastei. Quando chegar no ponto inicial, eu dou um clique. Opa, errei aqui, né? Eu pensei que tinha chegado no ponto inicial, mas não tinha. Aí eu mexi o mouse e acabei atrapalhando a minha seleção. Então vejam, essa seleção ela funciona baseada no contraste entre as cores. Então, como eu cliquei aqui numa área entre o branco e o amarelo, o Photoshop sabe que ele tem que continuar selecionando aqui no contraste entre as cores, ó. No caso aqui às vezes não dá certo, né? Tá vendo ali, ó? Ali em cima ficou ruim, aqui embaixo também, agora já não ficou tão bom, porque depende muito do local que eu começo a selecionar. O clique inicial ele é importante. Vou tentar de novo aqui, começar aqui por baixo, que aqui tem um contraste maior, ó. Cliquei, agora eu vou só arrastar o mouse em volta da bola. Pronto, fechei. Ficou uma falha ali em cima, né? Então assim, esse tipo de seleção aqui depende muito da qualidade da sua imagem. Se o contraste estiver bem nítido, o Photoshop vai trabalhar bem com esse tipo de seleção aqui, tá bom? Eu posso também combinar as ferramentas de seleção. Então veja, eu selecionei agora
a bola utilizando aqui a ferramenta de laço magnético. Eu posso, por exemplo, agora mudar para ferramenta laço, segurar o Shift e acrescentar, por exemplo, um pedaço aqui, ó. Acrescentei um pedaço. Ou então, por exemplo, outra ferramenta aqui, ó, letreiro retangular. Então eu vou segurar o Shift e vou acrescentar um pedaço aqui do lado, ó. Pronto, tenho essa área aqui agora selecionada. Então eu posso, enquanto tiver alguma coisa selecionada, eu mudar de ferramenta de seleção e acrescentar ou excluir áreas da minha seleção. Tá ok? Vamos ver aqui outra ferramenta. Já vimos essas três aqui. Bom, agora nós vamos ver essa ferramenta aqui, ó, seleção rápida. Vou utilizar o atalho Ctrl D para desselecionar. E agora, como é que essa ferramenta funciona? Você dá um clique na área que você quer selecionar e vai arrastando o mouse. O Photoshop vai selecionando baseado nas cores onde você está passando aí o mouse. Ok. Eu posso também utilizar a tecla Shift para acrescentar seleção ao que eu já selecionei, e eu posso utilizar também o Alt para remover uma seleção do que está selecionado. Um exemplo, essa faixa branca da bola aqui, ó, se eu quisesse remover, eu ia segurar o Alt e vou passar o mouse em cima dessa área branca. Pronto, passei. Só que aí extrapolou aqui, eu queria essa parte amarela, então eu seguro o Shift e passo na parte amarela, não tem problema. Mais ou menos aí, né? Fazendo rapidamente, né? O ideal seria ampliar, dar um zoom, chegar bem perto para fazer a seleção melhor, ok? Então tá aí mais uma ferramenta de seleção. Vamos para a próxima. Varinha mágica. A ferramenta varinha mágica, ela funciona com um clique. Você vai clicar num ponto, o Photoshop vai selecionar cores parecidas com aquela onde você clicou. Vejam, onde eu clico ele pega cores parecidas, similares, né? Vou segurar o Shift para acrescentar mais seleção ao que eu já selecionei. Então veja, estou segurando o Shift e estou clicando aqui em vários locais para pegar vários tons de amarelo. Aí, estou selecionando até que ficou razoável aí, né? Bom, essa ferramenta tem uma dica que eu posso dar para vocês aqui, é o seguinte: vejam que ela seleciona baseado em cores, né? Então existe uma tolerância de cor, ou seja, se eu clicar no amarelo, se a tolerância estiver baixa, o Photoshop vai selecionar apenas aquela cor que eu cliquei, aquele exato local, uma cor idêntica à daquele local que eu cliquei. Agora, se a tolerância estiver alta, ele vai aceitar cores parecidas, né? Tons daquela mesma cor. Vejam só, aqui ó, na barra de opções, a minha tolerância está marcada com 9. Eu vou alterar essa tolerância aqui e vou colocar aqui 30, por exemplo. Cliquei, digitei 30, dei um Enter para concluir. Agora eu vou na minha imagem, vou desselecionar para começar de novo, tá? Só para exemplificar para vocês. Então vou dar um Ctrl D e agora vou dar um clique aqui, ó. Vejam que agora ele já selecionou mais. Por quê? Porque a tolerância agora está 30, está maior, a tolerância está maior. Então ele não pegou só o amarelo idêntico aonde eu cliquei, ele pegou tonalidades diferentes de amarelo. Vamos ver a diferença? Olha só, vou clicar, vou aumentar minha tolerância agora para 70. Vou clicar de novo, mais ou menos no mesmo lugar. Vamos ver o que o Photoshop vai selecionar. Ó, cliquei, ele selecionou
uma área bem maior agora, porque a tolerância está maior. Só que a gente não deve aumentar muito essa tolerância, senão ele vai pegar cores totalmente diferentes. Além do amarelo, vai pegar até o branco, por exemplo. Ou então eu clico no preto, ele vai selecionar até o branco, se a tolerância estiver muito alta. Então você tem que dosar aí essa tolerância conforme o que você quer selecionar, ok? O padrão aí é 32, tá? Segurando o Shift, eu estou continuando aqui a minha seleção. Segurando o Alt, eu vou remover essa parte aqui. Segurando o Shift, eu vou acrescentar aqui. Vejam que não está dando muito certo, né? Eu tiro um pedaço, ele tira o outro lá que eu não queria. Então eu tenho que usar uma outra ferramenta de seleção aqui para remover um pedaço ou para acrescentar outro, ok? Então tá aí, vimos aí mais uma ferramenta de seleção. Bom, nós vamos ver agora um recurso que eu esqueci de falar na primeira aula, que eu deveria ter falado, que é como abrir uma imagem, tá? Eu simplesmente abri uma imagem e comecei a trabalhar. Eu deveria ter explicado isso daí para vocês, né? Então veja, eu vou fechar essa imagem aqui. O Photoshop me pergunta se eu quero salvar o que eu alterei até agora. Eu vou falar que não preciso salvar, estava só exemplificando, né? Então vou clicar em não vou salvar. E vejam só, o caminho normal para a gente abrir uma imagem é como você faz, por exemplo, no Word, né, no Excel e em outros programas aí. Você vem aqui no menu Arquivo e clica na opção Abrir, né? Isso aqui é um método comum que todo mundo usa, né? Então isso aqui é o que todo mundo tem que saber, tá? Você vem em Arquivo, Abrir, escolhe a sua imagem, dá um duplo clique ou então dá um clique e clica em Abrir e a imagem vai ser aberta aqui, né? Isso aqui é o método que todo mundo tem que saber. Agora uma dica que eu posso dar aí para o pessoal que já usa o Photoshop é uma coisa assim que às vezes a pessoa não sabe, já usa o Photoshop há muito tempo e não sabe desse recurso, que é aqui nessa área de trabalho do Photoshop você dá um duplo clique. O Photoshop entende que você quer abrir uma figura e já abre a caixa de diálogo para abrir uma figura. Então você vai escolher a sua figura e clicar em abrir, ok? Todas essas figuras que eu peguei aqui vieram de um banco de dados, são figuras gratuitas, tá? Não tem royalties aí para trabalhar com essas imagens aí. Então, tá aí, abrir a figura. Um outro método que a gente pode usar, já que eu estou falando de abrir figuras, seria você, através do Internet Explorer, você localizar a sua imagem. Vou diminuir um pouco essa janela aqui. Seria você localizar a sua imagem, clicar em cima do arquivo e arrastar ele para dentro do Photoshop. O Photoshop vai abrir também, tá? Ok? Então nós vimos até agora as ferramentas de seleção e vimos como abrir a imagem. Ensinei alguns atalhos como o Shift e o Alt para acrescentar ou excluir seleções, a minha seleção. Mostrei também os atalhos para desselecionar, que é o Ctrl D. Para quem não quiser usar atalho de Ctrl D, é só vir aqui no menu selecionar e escolher cancelar a seleção. Vimos também na aula anterior, né? Nós vimos até agora o Ctrl Z para desfazer a última opção, ou então o Ctrl Alt Z, que é para desselecionar, que é para desfazer várias ações que a gente fez até agora. Ok? Então, vou encerrar por aqui esse vídeo, é o segundo da série, e vamos dar continuidade no próximo vídeo às ferramentas aí de seleção e dando mais dicas aí do Photoshop, tá bom? Se você quiser ser avisado pelo YouTube dos meus próximos vídeos, é só você clicar aqui em cima no botão inscrever-se. Aí você vai se inscrever no meu canal e toda vez que eu enviar um vídeo, o YouTube envia um e-mail para você avisando disso, tá bom? Se você gostou do vídeo, clica aqui embaixo no botão gostei. Isso aí vai ajudar a divulgação do vídeo, né? E vai me ajudar também, tá ok? Se você quiser, faça comentários também aí no vídeo. Isso aí ajuda bastante, tá? Incentiva até a gente a fazer mais vídeos.
E fique à vontade aí para falar o que quiser, alguma coisa que eu fiz de errado, ou você não gostou, não é assim, né? Pode comentar aí. Como eu falei, às vezes eu faço as coisas aqui de uma maneira e depois tem várias maneiras de fazer também. Não é a única maneira não. Às vezes é apenas um método mais didático, tá bom? Então é isso daí. Um abraço e até o próximo vídeo.